Existe um segredo, mais antigo que as estrelas. Um segredo guardado não em textos sagrados, mas no silêncio entre as batidas do coração do universo. Os anjos, em seus coros celestiais, não falam sobre isso. Não porque a história foi apagada ou proibida, mas porque, mesmo para seres de luz, ainda dói lembrar. A lenda diz que logo após a criação de tudo, quando o cosmos brilhava em sua perfeição recém-nascida, um anjo percebeu algo estranho. Não era uma falha, não era um pecado, não era, de forma alguma, uma rebelião. Era um vazio. Enquanto os outros anjos entoavam louvores e a luz divina fluía sem esforço por toda a existência, ele ouviu algo que mais ninguém pareceu notar. Um espaço silencioso onde a voz de Deus que tudo preenchia simplesmente não ecoava. E essa ausência, essa quietude no meio da sinfonia divina, o assustou profundamente. Ele não questionava a autoridade ou a sabedoria de Deus. Ele questionava o silêncio. A pergunta que ardia em sua essência era: se Deus é infinito, como pode haver lugares onde sua presença parece tão distante, quase ausente, de sua posição elevada? Ele começou a observar os humanos, criaturas tão frágeis, tão cheias de confusão e medo, e ao observá-los, ele percebeu algo que os anjos, em sua perfeição, nunca haviam experimentado. Os humanos não buscavam a Deus apenas pela sua glória ou poder, mas principalmente pela sua ausência. Eles clamavam no vazio, na dor, na solidão. Em uma noite que parecia eterna, enquanto o céu descansava em sua ordem impecável, esse anjo tomou uma decisão. Ele se aproximou do limite da criação, da fronteira onde a luz começava a enfraquecer e a se dissipar. Um lugar onde nem mesmo os serafins, os mais próximos do trono divino, ousavam olhar por muito tempo. E ali, na beira do abismo de silêncio, ele fez algo impensável para um ser celestial. Ele escutou, mas não com os ouvidos. Ele escutou com a totalidade de sua alma. E o que ele ouviu quebrou a harmonia perfeita de sua existência. Eram as orações que nunca chegaram ao céu. Pedidos sussurrados por corações tão cansados que já não conseguiam mais acreditar. Eram gritos silenciosos, que não tinham força suficiente para se transformar em fé. Seu brilho, antes constante e firme, tremeu. Uma dúvida o atravessou como uma lâmina fria. Por que eles não são ouvidos? Ele pensou. E se o problema não for a falta de fé deles, mas a distância? Ele não se rebelou, não desceu para a terra, não caiu em desgraça. Ele simplesmente permaneceu ali, à beira do silêncio. E permanecer, naquele lugar desolado, já era uma escolha poderosa. Uma escolha que mudaria tudo. A luz ao seu redor começou a se transformar. Não escureceu, como a luz de um anjo caído. Em vez disso, ela envelheceu. Tornou-se como ouro antigo, marcado pela passagem do tempo e pelo peso do que testemunhava. Os outros anjos distantes em seus coros sentiram a mudança. Algo havia saído do lugar na ordem cósmica. Algo estava sentindo demais. E então, a voz de Deus finalmente se manifestou. Mas não veio como um trovão de julgamento. Veio como uma certeza calma, quase um sussurro. Você não foi feito para carregar o peso do silêncio. O anjo, sem levantar os olhos da escuridão que observava, respondeu com uma simplicidade devastadora. Então por que ele existe? Houve uma pausa. Um silêncio que durou mais do que eras. E a resposta veio, não como uma ordem, mas como uma revelação. Porque algumas respostas só podem nascer onde a luz não alcança. E naquele instante, o anjo foi transformado. Ele não foi expulso do paraíso. Não foi punido por sua audácia. Ele recebeu uma nova designação. Ele se tornou o guardião do intervalo, o vigia do espaço entre a esperança e o desespero. A presença divina que não vem para resolver o problema, mas para permanecer ao lado de quem sofre no silêncio. Desde então, a lenda sussurra que quando alguém ora e sente que nenhuma resposta veio, isso não significa abandono. Significa que na verdade alguém ouviu em silêncio. Um anjo sem nome, sem trono e sem cânticos de glória. Apenas um guardião com olhos atentos, postado na escuridão, lembrando a todo o universo que até o silêncio de Deus tem um propósito. E essa, meus amigos, é a história que o céu nunca canta em voz alta, mas é a história que o coração humano, em seus momentos mais solitários, sempre reconhece. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir. Obrigado por assistir.